Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Friedrich Hegel, por Jürgen Eckhart Planes, tradução e organização de Silvio Rosa Filho, da Fundação Joaquim Nabuco, da editora Massangana, da coleção Educadores do MEC. Mostra a obra aqui. Só um pouquinho então do Hegel. Então, para essa grande sombra com efeito instruir, não é embalar aquela ponte que iria do jogo às ciências. O filósofo prefere algo como um fosso entre a brincadeira e o estudo, entre a seriedade singular na infância e a seriedade do índio empréstimo na idiotice. Quem, contudo, se diverte de todos merece o nome de idiota. Brincar com pigmentos como se fosse pintura, com sons como se fossem notas musicais, uma pitada de política ali, outra de religião acolá, captar o incognoscível em 6 palavras, ensinar seriedade e multiplicar atarefamentos, é sempre dizer-se contente consigo mesmo. Eis uma saída da infância que só cumpre a promessa da educação como desdobramento de uma domesticação. No lugar de formar-se um homem, o que se amolda é, com efeito, um escravo feliz. Distinta, todavia, é a criança que, uma vez mais e por si mesma, não confunde a seriedade de suas brincadeiras com a seriedade do estudo. Com algum paradoxo, portanto, passemos de novo a palavra além. Aprender dificilmente as coisas fáceis. Depois saltar e gritar, segundo a natureza animal, progresso, disse a sombra, por oposições e negações. É assim, quer diante do educador que imita em mal a criança, quer diante do idiota que desempenha em mal papéis de autocomplacente seriedade, um ensaísta assumia uma voz interposta e uma posição situada à altura de seu tempo, limitada perante os dias que estavam por vir e que ele não estaria em condições de prever. Dizia às vésperas da Primeira Guerra Mundial, como numa parte: tenho medo desse selvagem disfarçado de homem. Do início do século XX ao início do XXI, a passagem que na escola se informa da família à sociedade civil e a oposição do cidadão moderno ao indivíduo contemporâneo, por certo, não terão se tornado menos problemáticas. No início do século XIX, Hegel costumava recordar que, quando o menino se torna um jovem, o mundo emerge para ele como um mundo fora dos eixos, o ideal, que aparecia a criança personalizado em um homem. É apreendido pelo jovem como ideal independente daquela personificação em um homem singular. Em suma, o ideal aparece como universalidade abstrata. De lá para cá, a escola perdeu a prerrogativa de proporcionar os primeiros passos que iam da família à sociedade civil. O que se encerra com a crise de 1968, assinala Bento Prado Júnior. É bem o século da generalização da escola burguesa para a totalidade da sociedade. A inflação sempre crescente desse espaço apartado da produção que, ao explodir, põe em xeque o tudo da sociedade. Termina aí também a ilusão, partilhada por liberais e por socialistas, que atribui à escola o privilégio da produção e da difusão do saber, assim como das várias sabedorias. A educação depois de 1968, os 100 anos de ilusão, alguns ensaios, filosofia, literatura e psicanálise, do Bento Prado Júnior. Agora, a própria educação pelo jogo é precedida de uma domesticação pelo dinheiro e ambas se mostram propensas às metamorfoses de uma educação por meios da paleotecnologia, obsolescência programada para reciclar a infraestrutura das instituições de ensino. E se o estudante ingressar no mercado como consumidor cujo objeto de desejo recebe o apelido de diploma, por seu turno o educador aparecerá velado pelas roupagens de um prestador de serviço, se não for reduzido a mero obstáculo entre o consumidor precoce e a realização deformada de seu desejo de consumo. Nesse campo de visão, hoje comprimido pela contraluz do imediatismo, a universidade, como miragem paradisíaca, evaporou-se no sonho, por assim dizer, acordado das classes médias. Não apenas porque, a rigor, classes médias não constituem uma classe, mas ainda porque os ritmos cadenciados que no ensino e na pesquisa ainda seriam de rigor, tendem a fazer que a universidade, agora com letras maiúsculas, cada vez mais se assemelhe a um purgatório para as massas. No meio desse caminho, sobre o fundo da longa e sinuosa duração da modernidade, da ideia de educação como meio propício para a compreensão do mundo, seguia-se em primeiro lugar que a tarefa da escola não era informar, mas sobretudo instruir,
Impunha-se, em segundo lugar, a necessidade de recapitular o ideal enciclopédico do século das luzes, pondo a criança e o jovem em condições de discernir por si mesmos entre o mundo das coisas e o mundo dos homens. Acerca desses últimos, Hegel dirá: as relações que cada um mantém consigo mesmo consistem para ele, primeiro, em conservar-se a si mesmo, o indivíduo submetendo a natureza física exterior e adaptando-a à sua medida; em segundo, em assegurar a independência de sua natureza espiritual em relação à sua natureza física; e terceiro, em submeter-se e em tornar-se conforme a sua essência espiritual universal, o que é o papel da formação, Bildung, no sentido mais geral do termo, segundo a obra Enciclopédia Filosófica de 1808, parágrafo 191. Antes que fosse dito adeus ao iluminismo, sem precisar reeditar a paideia cristiana, Hegel, enciclopedista do século XIX, baliza o solo da transição ao novo tempo. Merece respeito o ensaio de Paulo Eduardo Arantes, Quem Pensa Abstratamente, do Ressentimento da Dialética, sobretudo as páginas 93 e 95. E cuidara de pensar os prolongamentos político-jurídicos da Revolução Francesa em solos que não fossem apenas franceses. Desse modo, quando o processo de humanização do homem pressupõe a saída da pré-história da humanidade, é tempo de dar voz, uma vez mais, ao livre exercício do pensamento. Entre a desqualificação sumária da tristeza e a valorização abstrata da alegria, por exemplo, não podemos continuar dizendo que é preferível, ao mesmo tempo, averiguar o sentido da apatia e tomar a medida da insatisfação. Entre a recusa do suplício e a aceitação dos jogos de adestramento social, não terá se tornado indispensável acompanhar as metamorfoses da luta pela realização da liberdade e a cristalização das formas político-jurídicas do reconhecimento? Se assim for, fará algum sentido tomarmos distância frente ao andai-maria dos formalismos, voltarmos à sala de aula com dicção hegeliana. Temporada nas zonas de sombra, que a escola não constitui uma instância absolutamente autônoma, que a sala de aula é o lugar onde se condensa e se reflete a realidade efetiva na qual ela se insere. Basta admitir tais proposições para reconhecer de saída que a instância escolar só joga um papel relativo perante a exigente completude da formação, delimitação que, longe de constituir sua fraqueza, pode guardar o segredo de uma força inusitada. Que, em segundo lugar, o ex-aluno egresso, na acepção hegeliana, nunca será redutivo à figura do diplomado, mas apresentado sob o título ambivalente de um formando, ampliação que assinala o teor de sua autodestinação e dá notícia do que está em jogo na luta pela realização efetiva da liberdade. Que, em terceiro lugar, o educador poderá estimar a grandeza de sua perda no contexto da representação nostálgica do mundo. Hegel assinala: naquilo com que o espírito se satisfaz, pode-se medir a grandeza do que perdeu. Na Fenomenologia do Espírito. Justamente na medida da formação, hegeliana ou não, com a qual ele se der por satisfeito, tensão não menos exigente entre o exercício da autoridade e a promoção da autonomia, entre a educação, que for dispositivo de controle, e a formação, que for prática de emancipação. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Interessado pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, entre você ter achado os vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1.338 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que outro por conta de conteúdo útil, passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, e até a próxima.